Olá a todos, meu nome é Sandro e eu vou apresentar para vocês o motor elétrico de uma betoneira. Primeiramente, qual que é o tipo de motor que uma betoneira utiliza normalmente? O motor utilizado ele é um motor monofásico, pode ser de 220 volts ou de 127. Nesse vídeo eu vou estar explicando para você de 127, que é mais comum nas obras de ligação de energia residencial, né? É mais comum ter o 127 do que o 220. Com uma potência de 2 cavalos. Bom, esse motor ele possui uma carcaça, que essa carcaça ela é a estrutura externa que contém todos os componentes elétricos e mecânicos do motor, protegendo-o do ambiente externo. O eixo é uma peça mecânica que gira e transfere a energia do motor para o equipamento que está sendo acionado, que no caso é a betoneira. O rotor é a parte giratória do motor, que é composta por um conjunto de condutores eletromagnéticos e é responsável por gerar o torque necessário para mover o eixo. O estator é a parte fixa do motor que contém o enrolamento principal e cria um campo magnético que consegue interagir com o rotor para produzir o movimento rotativo do eixo. O enrolamento principal ele é o conjunto de fios condutores que são enrolados em torno do estator e são responsáveis por criar o campo magnético, que interage com o rotor. O capacitor é um componente elétrico que ajuda a fornecer o impulso inicial para iniciar o movimento do motor e ajuda a estabilizar a operação do motor durante o funcionamento. Interruptor centrífugo é um interruptor elétrico que é acionado por forças centrífugas geradas pelo movimento rotativo do rotor. Esse interruptor ele desliga o capacitor após o motor atingir a velocidade operacional nominal. E também tem os rolamentos, que são componentes mecânicos que permitem o eixo gire permitem com que o eixo gire com baixa fricção e desgaste. A gente também tem o fusível, que eu não coloquei aí, mas ele serve para caso aconteça algum curto durante a energia ou até mesmo a tensão seja maior do que a recomendada, para não queimar totalmente o motor e o aparelho, esse fusível ele se queima, cortando assim a energia, a tensão passada para o restante dos componentes. Daí por isso que às vezes queima assim, a gente só vai lá, troca o fusível e volta a funcionar, que é dessa função de proteção. E afinal, em qual tipo de betoneira que é utilizado esse motor? Bom, eu peguei uma betoneira da CSN, que é uma fornecedora de materiais de construção e equipamentos de construção. É uma betoneira com capacidade para 400 litros. Aqui a gente pode ver nessas fotos aqui a betoneira e a tomada também, tomada de 3 eixos, 3 pinos, quer dizer. Esse tipo de motor ele é projetado para operar como uma fonte de alimentação monofásica, que é a forma mais comum de fornecimento de energia elétrica residencial e comercial. A tensão nominal desse tipo de motor é 127 volts, que é uma tensão utilizada em muitos países, mas principalmente também no Brasil. A potência de um motor monofásico de 2 cavalos de potência é medida em watts e é calculada pela multiplicação da tensão nominal, que no caso é 127 volts, pela corrente nominal do motor, em amperes, e pelo fator de potência do motor. O fator de potência é uma medida de eficiência do motor em converter a energia elétrica em energia mecânica. Um motor monofásico típico com uma potência de 2 cavalos de potência pode ter uma potência nominal de cerca de 1,5 kW. Para uma betoneira de 400 litros, um motor monofásico de 2 cavalos seria uma escolha comum, pois é capaz de fornecer a potência necessária para girar o tambor da betoneira e misturar o concreto de forma eficaz. A parte elétrica do motor é composta por um enrolamento principal, um capacitor e um interruptor centrífugo. Também, né? Quando o motor é ligado, a corrente elétrica flui para o enrolamento principal, criando um campo magnético que gira o eixo do motor. O capacitor é utilizado para criar um campo magnético rotativo que ajuda a iniciar a rotação do motor e estabiliza a operação do motor durante o funcionamento.
O interruptor centrífugo é responsável por desligar o capacitor após o motor atingir a velocidade de operação nominal. E agora eu vou mostrar essa tabela aqui, feita pelo fabricante, com alguns dados sobre essa betoneira. A gente tem aqui a capacidade do tambor, a capacidade de mistura, que é a quantidade de concreto que vai ficar ali dentro, que equivale a 60% dessa capacidade total dele, de 400. A gente tem o número de aproximado de ciclos por hora. A gente também tem a produção aproximada de metros cúbicos por hora, quanto que você consegue fazer de concreto por hora. Tem a rotação do tambor, que é muito importante, 30 RPM. Também tem a potência do motor, de 2 cavalos, 4 polos. A gente tem a tensão monofásica, que é a tensão da rede de energia, 127 volts. A tensão trifásica não tem. A frequência é 60 Hz. E aqui o tipo de transmissão através da correia. O peso dela também e as dimensões da caixa. Vou mostrar o próximo agora. Que a gente tem aqui nessa tabela todos os parâmetros elétricos dessa betoneira. Aquela etiqueta que fica do lado da betoneira, da parte do painel elétrico. A gente tem o modelo da carcaça, a potência utilizada por essa betoneira, que é 1,5 kW, com 2 cavalos de potência. O número de polos, que é igual a 4. A gente tem a frequência, a tensão nominal, que no caso é para 127. Tem também aqui do lado o 220. Todos que tem do lado desse barra aqui é para 220, mas a gente está usando o 127. Temos a corrente nominal e de partida, os valores aqui. Temos a corrente de partida sobre a corrente nominal, é uma relação. Temos a corrente a vazio, isso aqui seria a rotação do motor. A rotação nominal também, que equivale a 4,44%. O escorregamento, que é 0,849 kgfm. E a gente tem demais características da betoneira. Mas que o mais importante aqui é o nosso fator de serviço, que ele é de 0,0097 quilogramas metro cúbico. A gente também tem uma potência e rendimento, isso aqui é muito importante também. Quando a gente tem uma potência máxima dessa betoneira, a gente vai ter um rendimento de 71,3%. Isso quer dizer que toda a energia que chega na potência máxima, a gente aproveita como forma de giro 71,3%. E o resto provavelmente é calor ou qualquer outro tipo de perda de potência, de rendimento. Por isso que tem um rendimento, esse valor aqui. Quando a gente tem 50% de potência, a gente tem 0% de rendimento. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está funcionando com metade da potência que a gente tem disponível, o rendimento vai ser zero, porque não vai ser suficiente nem para poder começar o giro da betoneira. E aqui a gente tem o mínimo, que seria 75%, com um rendimento de 70,5%. Então, vocês podem ver que é tudo ou nada na betoneira, a questão da potência. Tem que funcionar com pelo menos 75% de potência do motor. Aqui a gente também tem os parâmetros do produto, mas isso aqui não vem ao caso no momento. E agora, um esquema elétrico. Esse aqui é só um esquema simples de ligação do motor monofásico para 127 volts. E logo depois eu vou mostrar um circuito completo desse motor. Bom, para motores monofásicos com 6 fios de tensão, podemos realizar o fechamento desse motor, do motor de 4 fios primeiro, da seguinte maneira. Ali está feita a ligação em paralelo. Quando a gente fecha os terminais 1 e 3, alimentamos com uma fase. E também fechamos os terminais 2 e 4, alimentando com o neutro. Nesse fechamento, o motor poderá ser acionado por uma tensão menor, caso 127 volts. Na segunda forma ali, que está em série, mas é para 220 volts.
Feito o fechamento dos terminais 3 e 2, isolando os mesmos e alimentando o terminal 1 com uma fase e o terminal 4 com outra. Dessa forma, temos o fechamento do motor na tensão maior, de 220 volts. E está ligado em série esse 220 volts. Os motores monofásicos dispõem também de um esquema de ligação de 6 cabos, onde a combinação e forma de ligação sempre serão identificados, informando, igual na imagem da esquerda ali, formando o tipo de ligação para 127 volts e 220 volts. A gente tem aqui o 127, ele está em paralelo, e o 220 está em série. E agora aqui o circuito completo do motor de betoneira, conforme orientações do fornecedor, do manual. A gente tem o item 1 aqui, deixa eu pegar o laser. O item 1 é a placa de controle dos painéis, que é essa plaquinha aqui. O item 2 ele é a caixa plástica, que é essa caixinha aqui que volta aqui. O item 3 é o fusível lâmina, de 40 amperes. Fica por aqui assim, igual aqui na imagem. Ó. Fica bem aqui. A gente também tem o botão de liga e desliga, que é o 4, esses dois aqui. A gente tem também o botão da trava de emergência, com chave. Isso aqui é para caso aconteça uma emergência, você gira e aperta o botão, e aí todo o circuito vai parar. Caso aconteça algum tipo de acidente, e dessa maneira aqui. Nessa imagem aqui do circuito real, a gente consegue identificar o fio terra, a gente consegue identificar também o neutro e o fase, que é o azul. E a gente consegue também ver o capacitor aqui preto, esse daqui é um capacitor, e esse daqui é o fusível. Esse é o fusível. E demais componentes elétricos. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Aqui estão as referências.